O cenário de pandemia, seguido de inflação e juros altos, fizeram dívidas das famílias brasileiras aumentarem. É o que aponta uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Mais de 77% dos consumidores entrevistados fecharam o ano com alguma dívida. Então, sobre este assunto, a gente conversa agora com o mestre em Economia e sócio da Quantset, casa de análise e empresa de tecnologia e educação financeira para investidores, César Frade. Oi, professor, boa noite, seja bem-vindo. Olá, boa noite, muito obrigado pelo convite, boa noite para os ouvintes. Bom, professor, então este cenário, como eu disse, ainda é reflexo da pandemia, da alta dos juros por causa da inflação. Essas dívidas cresceram mais em qual faixa de renda e como que isso pode prejudicar o crescimento da nossa economia? A dívida cresceu mais na faixa de renda mais baixa, até 10 salários mínimos. A gente pode abstrair do documento que foi publicado que grande parte dessa dívida advém de cartão de crédito. E ele também cita que o fato de você ter os bancos que agora emitem cartão de crédito sem aquelas anuidades, muito provavelmente fez com que essas pessoas passassem a ter esses cartões de crédito e gastassem, né? E uma coisa que é importante a gente estar sempre ressaltando é que o fato de você ter hoje mais de 70% das pessoas com dívidas a vencer, endividadas, não significa que elas estão com dívidas em atraso. Por exemplo, eu faço uma compra de uma passagem. Se eu faço uma compra de uma passagem dividida em 12 vezes, eu coloquei que eu estou devendo, né? Mas eu não estou com a dívida atrasada, eu tenho dívidas a pagar. Então, acho que é importante a gente colocar isso e eu acho que a gente consegue, enfim, com um pouco de educação financeira, né, ajudar a que essas pessoas super endividadas, que é um problema sério que nós temos no Brasil hoje, saiam desse problema que elas estão hoje, né? Da doutora Elaine Keller. Boa noite, tudo bem? Eu queria aproveitar o gancho da matéria que a gente estava trabalhando essa semana aqui no FEST sobre a reforma tributária. E muito tem se falado no sentido, principalmente, o presidente tem aí repetido em todas as suas falas que gostaria de isentar os brasileiros que recebem até a faixa de R$5.000. Dito isso, eu queria entender do senhor o quanto essa possibilidade de isenção de imposto de renda dessa população que ganha até R$5.000 ajudaria a diminuição desse endividamento, uma vez que o senhor mesmo acabou de frisar que o endividamento ele é mais concentrado nas famílias de baixa renda. Então, que impacto isso poderia ter na relação com o endividamento? Boa noite, doutora Elaine. Eu acho que tem um impacto total, né? A gente, na verdade, o primeiro ponto para que isso seja isentado é se há espaço fiscal para que essa isenção ocorra. Acho que isso é fundamental. Não adianta a gente querer fazer a isenção sem o espaço fiscal. A gente precisa primeiro encontrar o espaço fiscal para que você faça essa isenção. Não tem, na minha opinião, não tem outra forma disso ser feito, né? E aí, na hora que você faz essa isenção, você acaba fazendo com que sobre mais recursos na mão dessas pessoas. O estudo divide em duas classes, menos de 10 e mais de 10 salários mínimos, e 5.000 está na faixa de menos de 10, está perto de 4 salários mínimos, né? Então, essas pessoas teriam um pouco mais de recurso e elas poderiam pagar esta dívida ou poderiam, inclusive, gastar esses recursos, fazendo com que você tivesse um consumo maior de produtos. Então, é claro que isso vai fazer com que a gestão do patrimônio delas, ou a gestão da dívida que elas têm, consiga ser melhorada, né? Mas a gente sempre passa aí pela questão fiscal. Emanuel Pessoa, sua pergunta? Professor, boa noite, tudo bom? Professor, apenas até para explicar isso para a audiência, o trickle down é uma análise da qual, quando você dá um benefício fiscal para alguém, aquilo dali vai repercutindo em cascata e gerando efeitos benéficos para a sociedade. No Brasil, isso se viu uma época como uma tentativa de alegação para as desonerações fiscais, que beneficiou alguns setores, que hoje é um dos maiores drenos do orçamento brasileiro, se eu não me engano, 2 ou 4% do PIB, né? Essa desoneração é muito alta, mas não existe no Brasil, pelo menos não conheço estudos adotados pelo governo federal,
que expliquem como funcionaria o trickle-down em aumentando a isenção do imposto de renda. O senhor não acha, e aí pela sua experiência, que eventualmente o efeito benéfico no aumento do consumo, no aumento do emprego, no aumento da renda, no aumento consequente da arrecadação, não iria compensar essa isenção? Ou a gente realmente não tem nenhum estudo abrangente sobre o tema no Brasil? Vamos lá, Manuel, boa noite. Essa é uma ideia, às vezes, até um pouco heterodoxa, né? Que você tem a questão do multiplicador e que isso vai gerar mais recursos, aumento de PIB, enfim, é a mesma lógica do aumento de gasto público, né? Eu acho que isso pode acontecer a partir do momento em que você abaixa os impostos, deixa mais recursos na mão das pessoas, isso vai acontecer, mas por outro lado você tira o recurso do governo e você precisa retirar ele de algum lugar. Hoje, quando você vai fazer um benefício fiscal, uma isenção fiscal, essa justificativa, desde a LRF, a Lei Complementar 101, ela não cola mais. A Receita Federal não deixa isso passar, nem o TCU, então você precisa justificar da onde que efetivamente vem o recurso. O recurso não pode vir se eu abaixar o imposto aqui, isso vai aumentar a receita de um outro lado, porque vai sobrar recurso, enfim. Como você falou, isso está vedado pelo TCU, pela Receita, então isso não acontece mais, tá? Então esse tipo de justificativa, ela não pode ser dada para que você efetivamente reduza os impostos. Recentemente, o ministro Fernando Haddad anunciou que pretende lançar o Desenrola, que é justamente um programa que trata do assunto de endividamento, né, professor? Estes programas de renegociação de dívidas ajudam de fato? O que mais pode ser feito? Não, sem dúvida eles acabam ajudando, né? Você tem uma renegociação, você tem todo mundo numa mesma negociação e colocando esses juros um pouco mais barato, dando um certo desconto, então isso acaba efetivamente ajudando essas pessoas a saldar essas dívidas. O que acho que é bem importante a gente estar ressaltando é que esse é um problema bastante antigo, tá certo? Ele vem aumentando, né? Mas é um problema bastante grave, tá? Essa questão do superendividamento. E na hora que você cria esse tipo de instrumento, né, de você fazer uma renegociação, você acaba fazendo com que essas pessoas tenham uma capacidade maior de pagamento e consigam saldar suas dívidas, limpem seus nomes, enfim. Só que a gente tem que ver também a que custo isso é feito, né? Porque você vai fazer isso usando o quê? Se você usar toda a rede bancária para fazer ofertas para as pessoas, eu acho extremamente interessante, mas a partir do momento que você usa a rede pública, talvez você esteja subsidiando esse custo, né, que os bancos públicos têm sobre essa dívida, e aí talvez não seja algo tão interessante, porque você vai ter um impacto fiscal. Então, eu acho que é sempre um trade-off que tem que ser colocado, você precisa resolver o problema dessas pessoas, mas você também não pode deixar que esse problema resolvido, que elas continuem com o superendividamento. Então, você tem que criar formas de evitar o superendividamento, isso é extremamente importante. Elaine. Eu queria só concluir, o ano passado teve aí um reaquecimento da economia, né, uma retomada da economia pós-pandemia, inclusive com queda aí do desemprego. Isso não serviu, não foi o suficiente, esse tempo que a gente viveu aí já, um ano que a gente viveu pós-pandemia, não foi o suficiente para a gente ter uma queda nesse endividamento? A pesquisa mostra que não, né? Se a gente olhar a pesquisa, você vai ver o seguinte, que hoje ano passado você tinha 25% das pessoas com dívidas em atraso, mesmo número de 2020, e agora você está com 29% de dívidas em atraso. Eu acho que esse número é extremamente importante, talvez mais importante do que os 70% de pessoas que têm dívidas a vencer, né? Porque as pessoas têm dívida a vencer, elas parcelaram alguma conta, tá? Então elas estão com dívidas a vencer. Agora, as pessoas que têm dívidas em atraso, essas sim, elas estão mais endividadas. Então, esse número cresceu em 3%. Provavelmente, o que acontece é que você tem aquelas pessoas que começaram a trabalhar e aí elas acabaram se endividando mais porque acham ou sabem que elas têm um trabalho agora que não tinham antes. Então, isso pode estar acontecendo também. E, apesar de você ter tido uma melhora na economia, um crescimento do país, você teve uma inflação relativamente alta que acaba atrapalhando essa relação de consumo. Emanuel?
Professor, uma das coisas que eu percebo, obviamente, como causa de endividamento, renda média muito baixa das pessoas, às vezes elas se endividam pela necessidade de sobreviver, mas existe aí uma parcela, aquela que já superou as necessidades mais imediatas de uma habitação e da comida, a gente percebe que existe um problema muitas vezes de gratificação imediata. O brasileiro, ao contrário, por exemplo, do alemão, ele não tem o hábito de poupar para comprar um bem à vista. Inclusive, cartão de crédito, quando você fala na Alemanha, eles praticamente nem sabem o que é, a maioria é cartão de débito. O senhor não acha que falta educação financeira para o brasileiro, talvez, adiar um pouco o desejo do consumo para conseguir pagar menos juros? Eu não falo daquele consumo necessário e imediato, por exemplo, a geladeira ele precisa para conservar comida, mas eu falo às vezes aquela televisão maior, aquele carro, aqueles bens que muitas vezes poderiam vir a ser adiados. Te entendo perfeitamente e concordo plenamente com você. Eu acho que a gente precisa, primeiro, ter educação financeira nos colégios. A gente vê que o colégio, você estava falando isso agora há pouco, a gente olha que para os colégios privados, você já tem isso. Na escola pública não tem, então isso tem que passar a ser da grade curricular necessária, né, daquela obrigatória, não matéria eletiva. Eu acho que isso é extremamente importante. E eu acho que outro ponto também que a gente tem que colocar é que não só a questão da educação na escola, mas eu preciso que as pessoas compreendam um pouco que se a taxa de juros está num determinado patamar, não é o fato de eu ter uma facilidade de fazer um crediário, de ter um cartão de crédito, que eu devo efetivamente comprar. Então, eu acho que se você começar a mostrar para ela que, olha, você prefere o quê? Você prefere uma televisão de 50 polegadas agora ou você prefere uma televisão e um liquidificador daqui a 6 meses? Poxa, eu vou deixar de ver na de 50 polegadas por 6 meses para levar um liquidificador. Então, eu acho que esses exemplos são extremamente importantes e interessantes e tudo passa pela educação financeira que a gente precisa colocar na educação básica. Ainda sobre o levantamento, professor, ele também mostra que as dívidas são feitas para comprar itens essenciais, como alimentos mesmo, o que diz muito, acredito eu, sobre a atual situação econômica do país, né? Sem dúvida. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante que a gente tem que pautar, que houve um aumento muito grande na inflação de alimentos, né? Você já tem uma redução nos preços, mas acaba que no Brasil isso é um pouco diferente dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, na hora que os preços do varejista, do atacadista, do varejista, ele cai o preço de aquisição, ele acaba colocando mais barato. No Brasil, você acaba perpetuando um pouco, esperando que esse preço vai voltar a subir, porque a gente já está mais acostumado com a inflação, tem essa memória da inflação lá de trás. Eu tenho um exemplo muito claro aqui, né? Uma padaria onde eu ia comprar pão sempre, a hora que aconteceu a guerra, o trigo subiu 50%. Ele foi lá e reajustou todos os pães, todos os produtos dele em 50%. E eu perguntei, poxa, mas você reajustou tudo em 50%? Sim, o trigo subiu. Falei, tá, mas o salário da pessoa que está trabalhando subiu, a energia subiu, tudo subiu 50%? Não, então não faz sentido subir 50%. O trigo está um preço agora menor do que estava antes da guerra da Ucrânia, e a padaria está com 50% do preço acima. Ou seja, o que ele está esperando? Talvez ele esteja esperando que o trigo suba, que a inflação venha, o custo dele aumente antes dele abaixar o preço, porque é muito mais fácil você subir o preço do que você abaixar. Eu sei que ele teve uma redução bastante grande de pessoas frequentando, tanto é que eles começaram a fazer uma pesquisa por que não estava comprando. Eu falei de comprar porque vocês aumentaram o preço de forma abusiva. Tá ficando pesado. Não é questão de ficar pesado. É que eu achei que foi um abuso de vocês fazer isso. Ponto. Essa foi a resposta que eu dei à pesquisa que estava sendo feita. Então, eu acho que esse é um ponto que, no Brasil, a gente acaba vendo com mais frequência. Ou seja, os preços aumentam e eles têm mais dificuldade em cair, mesmo se o custo tiver sido reduzido. Vamos com o mestre em economia, César Frade. Professor, brigadão pela entrevista. Boa noite, bom descanso para o senhor. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau, pessoal.